Quando sou jovem verde, eu surjo por aqui com mais um vídeo. Paulo Calçade deu aula mais uma vez ao analisar o jogo do Palmeiras contra o Independiente Del Valle, o jogo que acabou 2-1 para o Verdão no Allianz Parque, pela penúltima rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores. Você vai ver aqui os elogios que os comentaristas do Linha de Passe rasgaram ao Palmeiras, em especial, claro, a dupla Endrick e Estevão, principalmente para o Estevão. Rasgaram elogios que você vai ver agora e já estão aí meio que se despedindo, possivelmente, do Estevão. É o que os comentaristas vão dizer aí. Faça o triplo C, curta, comente e compartilhe esse vídeo para geral, hein? Tô falando sério. Compartilha para geral. Importante você deixar o seu avante palestra aqui embaixo. Você concorda que o Estevão foi o melhor em campo? Achou justo o Abel Ferreira tirar ele de campo? Eu não gostei. Vamos ver o que o pessoal do Linha de Passe falou desse jogão aí. Palmeiras 2, Del Valle 1. Tem se tornado uma constante o Estevão. Porque hoje, assim, os melhores momentos em que a bola caía no pé dele, você sempre ficava com a expectativa de acontecer alguma coisa e, assim, alguns dribles, algumas jogadas individuais. O Estevão é titular do Palmeiras, né? A gente está vendo os últimos momentos do Henrique com a camisa do Palmeiras e talvez a gente não veja por muitos anos o Estevão também. Mas hoje eu tenho muita dificuldade já de imaginar o Estevão não sendo um titular, um jogador indispensável ao Palmeiras, porque esse curto recorte de análise já mostra um jogador especial. E hoje, mais uma vez, mesmo com o Palmeiras distante do que a gente sabe que ele pode jogar, ele fez muita diferença quando teve a bola no pé, né? E tá numa sintonia muito boa com o Endrick. Pena que o Endrick vai embora, né? Porque a sintonia dos dois só vem melhorando, né? E os dois foram muito bem hoje. Sim, eles foram mais do que bem, né? Porque se você pensar nos gols do Palmeiras, eles aconteceram durante um período do jogo em que a criação de chances não foi tão generosa assim. O Palmeiras, como disse o Léo, não fez o seu melhor jogo. Mas é notável e admirável em que a cada vez que esses dois meninos pegam na bola, alguma coisa boa acontece. Assim, o índice deles de transformar uma bola que aparentemente não é tão promissora, né? Uma jogada, um passe, né? Marcados às vezes por dois jogadores, como acontece muito com o Endrick, as equipes o marcam com dois zagueiros. Teve um lance, uma caneta do Estevão dentro da área. Esse jogador, ele tem, além de toda a sua habilidade técnica, o seu talento natural de ser driblador, de ser leve, de ser escorregadio, de ser muito difícil de marcar, imprevisível, muda de direção, joga em velocidade. Ele tem uma confiança na própria capacidade que não é comum. Ainda mais nessa idade. Né? Até para jogadores mais velhos. Sim. Não é comum a compostura dele em campo. Outro dia, ele sofreu um pênalti, pegou a bola, bateu, o pênalti foi no ângulo, ele saiu comemorando. Nos esportes americanos existe uma frase que é difícil de traduzir para o nosso idioma, que é: haja como se você já estivesse ali, já tivesse estado ali. Ou seja, não há motivo para grandes comemorações quando você faz algo que as pessoas não esperam. Sim. Mesmo que seja a primeira vez ou as primeiras vezes. Se comporte como se aquilo fosse o seu normal. Sim. E é assim que ele faz. Então, de fato, é uma pena, porque o Endrick já foi vendido e, ao que tudo indica, o Estevão vai seguir o mesmo caminho que ele, no seu tempo, claro. Mas, olha, o Palmeiras hoje tem uma possibilidade de jogo que, quando a força coletiva, as jogadas, os movimentos ensaiados, preparados, quando isso não consegue fazer com que o Palmeiras seja superior, os meninos, atualmente, né, os meninos conseguem dar a sua colaboração e é bonito de ver, porque eles não desperdiçam uma jogada. E dão conta do recado. E a gente estava vendo imagens específicas do Endrick, né? Como o Endrick jogou, como o Endrick deu trabalho, como o Endrick apanhou também, levanta e segue o jogo. E agora a gente vendo imagens do Estevão também. Olha o lance que o André se referia. Olha, esse lance, né? É espetacular. Era para essa bola ter entrado, né? Era para ter finalizado esse chute aí em gol, porque realmente seria cereja no bolo. Olha só o que ele faz, ó. Sensacional.
E isso dentro da área tem um outro protegido, significado, né? né? Não, protegido, é evidente. A área protege o A área é atacante. maravilhosa. Ou é pênalti ou ele passa. Mas ele em nenhum momento tenta cavar, né? Ele vai para a jogada e ele vai para cima. Agora, o Abel, o Birner, ele demorou um pouquinho mais para colocar o Endrick realmente como titular. Ele foi colocou no Paulista, depois tirou um tempo, depois o Palmeiras se ressentiu da falta do Endrick, aí quando a coisa apertou, aquela eliminação para o Boca, depois ele repensou, aí colocou o Endrick mais vezes, aí o Endrick foi importante no título brasileiro, e aí pronto, o Endrick foi ficando. O Estevão, me parece que ele está agindo de forma mais rápida com o Estevão, né? Ele está tendo mais sequência e me parece que hoje não é só uma questão de sequência, me parece que o Estevão é titular desse time, né, o Birner? Tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite a você, o André, o Léo, o professor Calçade, o Oswaldo Pascoal, as fãs do esporte. As próprias falas do Abel, se a gente for pegar o começo de carreira do Endrick e compará-las as dele com o Estevão, são diferentes. Ele parece, eu não sei se ele mas ele parece muito mais otimista, ou ele parece admirar mais o futebol do Estevão que o futebol do Endrick. Ele falou que não admira o futebol do Endrick, óbvio que ele admira, gosta, virou titular. Mas o Estevão, ele tem um encantamento, ele fala de um jeito muito diferente, ele não pede a paciência que ele pedia para o Endrick, ele dá mais oportunidades. E o campo está mostrando que ele tem razão. Né? Hoje foram 8 tentativas de drible do Estevão, 5 certos. Isso é um índice muito alto para o espaço de campo onde ele joga, para um time que jogou muitas vezes com linha de 5, ou seja, protegido, né? Então se passa por tem alguém logo na cobertura, o espaço é curto, se chamar a atenção desse drible na área, um drible diferente. E no final das contas, eu acho que hoje, ao contrário do que a marca do Palmeiras, foram as atuações individuais que levaram o time para o resultado. Sim. Lógico que o jogo coletivo foi um jogo ok. Mas o Palmeiras, no segundo tempo, a gente viu o Gustavo Gomes falando, depois do jogo, no segundo tempo seguramos, conseguimos... Não, o Palmeiras deu muito espaço no segundo tempo. Esse não é o Palmeiras do Abel. O lance do gol do Del Valle foi um lance que aconteceu antes, algumas vezes, de um jogador entrar livre pela esquerda, conseguir chegar na área com uma liberdade incomum. O Gustavo Gomes tendo que sair da área para dar um combate muito distante, aberto, quase no lateral. Todo o Palmeiras lembra do jogo contra o Boca, para saber que consequências isso tem. Não é o forte do Gustavo Gomes. E se há uma coisa que torna o Palmeiras do Abel muito diferente e que dá aos jogadores confiança, é que cada um faz aquilo que consegue de melhor no futebol. E o Gustavo Gomes é um zagueiro de nível muito alto, desde que protegido. Desde que não seja jogador a dar esse combate pelo lado. Então, quando a gente vê o Estevão jogando, mesmo o Endrick, que não foi uma atuação brilhante, mas uma boa atuação do Endrick, o Lázaro hoje, um bom jogo do Lázaro. Mais um bom jogo do Lázaro. Eu acho que isso, o mental do Palmeiras, que é muito consolidado, e algumas falhas do Del Valle, acho que deram ao Palmeiras o resultado muito importante no jogo de hoje. Palmeiras que vai ter Dudu de volta, né? Vai voltar o Dudu, Bruno Rodrigues também vai voltar. Aí tem o Lázaro, Vai chegar Felipe Anderson. Vai chegar o Felipe Anderson. Que deve mudar o time de patamar. Melhorar bastante. É um Palmeiras que está mais próximo, ainda não é aquele Palmeiras que oscila, ainda não é aquele Palmeiras que a gente viu, por exemplo, ano passado. É um Palmeiras que dá pistas que logo deve entrar nos eixos, o Calçado, porque mesmo com as dificuldades, pode ter a melhor campanha da primeira fase da Libertadores. Eu acho que o Palmeiras não sai dos eixos. Sim, o Palmeiras está sempre no eixo. Desde que o Abel chegou, o Palmeiras está no eixo. E o Palmeiras é que o tempo de trabalho do Abel, às vezes a gente fixa muito no Abel e um jogo como o de hoje, por exemplo, tem uma formação bem diferente. Você não tem um meia, você tem Rios e o Zé Rafael, aí você tem 2 garotos abertos e 2 jogadores por dentro. É diferente quando tem o Veiga, entrou 60 minutos. Né? Ele tem uma série de modificações no Palmeiras que ele fez desde que chegou e que elas são às vezes imperceptíveis, elas vão passando e tal, mas são vários Palmeiras, ele já construiu vários. Só que jogando a Libertadores, você olha para o time, você tem jogadores super experientes de Libertadores da América, que tem 3, 4, 5 Libertadores, porque o Palmeiras vem na sequência de Libertadores. Então,
jogar a Libertadores pro Palmeiras não é algo estranho. O seu Calçado gosta de dizer que o Palmeiras é um time que tem muita casca. Não, nunca falei isso. O Estevão o Estevão é uma novidade. Pro Lázaro também, tá agora no time. Teve um jogador que faz agora. fumaça, Calçado? Não, isso é maravilhoso. Fumaça que ele é... Não, a do momento é que é incrível. Quando eu vou falar agora, quando eu ouço e leio nunca foi só futebol. Aí eu quero morrer. Porque assim, eu fico olhando e falo, tá bom, né? Ok, então. Imagina, nunca foi só medicina, nunca foi só advocacia, Claro. nunca foi só jornalismo, né? Mas seguindo... Voltando ao jogo. Voltando ao assunto, eu acho que o Palmeiras ele vai se modificando. O Abel vai encontrando alternativas para situações que o jogo impõe, que o adversário impõe, e às vezes que a contusão, o amarelo, e com esses jogadores que você citou, ele pode transformar o time. Ele pode ter, em vários momentos, ele pode ter o Veiga com o Anderson, o Estevão com o Anderson deixando o Veiga no banco. Ele pode fazer algo que ele na verdade, ele arrebentou o time. Nos últimos campeonatos, às vezes, ele levou o time à exaustão, porque quando ele encontra a solução, se ele ficar trocando, ele não vai ter o mesmo rendimento. Claro. Embora ele busque isso. Então, talvez no segundo semestre a gente tenha outro Palmeiras, mas também a gente não sabe o que vai acontecer na janela de transferências de julho. Sim. Já sai o Endrick. O Endrick é um titular, já não terá o Endrick. Vai ser Será que o Felipe Anderson vai ser esse segundo atacante com o Flaco Lopes? Joga onde ele quiser, né? E junto com o Veiga. Os lados, pelo meio, joga onde quiser. Pode ficar muito legal. Pode dar certo. Hoje é pode não dar Estevão, também. Endrick e Flaco Lopes. Então, cara, assim, só que no jogo de hoje, né, o placar esconde um pouco a realidade. Vitória, 2-1, duas bolas no gol. Sim. Uma foi o pênalti, outra foi a falta. Ambas no primeiro foi tempo. A falha do goleiro. O Everton fez 4 defesas. O Guido, o goleiro Del Valle, nenhuma. Pois é. E o placar, vitória do Palmeiras. Nem é que ele tentou fazer na falta e a bola passou. Ali ele foi uma tentativa. A bola passou por dentro dele. Exatamente. Nunca vi isso. A bola vinha, uma distância aí de Ela se mexe 35 muito, metros. ela se praticamente. mexe muito, Ela a faz bola assim. complicada, mas Mas ainda assim foi em ela cima veio dele. Em cima dele e passou dentro dele. Chute de 35 metros, vai no ângulo, tudo bem. É claro. Mas vai em cima do goleiro? Isso. É porque tem um movimento mais seguro nesse tipo de bola, que é o socar, né? Você Exatamente, aproxima vai, um pouco mais soca. dos braços. Não, ele vai com uma das mãos apenas e passa. Nossa, foi bizarro mesmo. Ele não conseguiu se chocar com a bola. Ele não teve a noção. Ele não teve a noção Ele do falhou nessa movimento, tarefa. da distância, da velocidade. Ele se É a perdeu altitude completamente. do asa. Perguntei pro Calçade se ele precisa de óculos para perto ou para longe. O Calçade falou o multifocal, né? Que ele precisa Não, usar. o goleiro precisa do multifocal, porque ele não conseguiu ver nem de longe nem de Agora, perto. De longe parecia ruim, de perto ficou pior ainda. Isso né? é interessante porque, tudo bem, o Del Valle não joga num lugar onde a altitude é um fator, como é em La Paz, por exemplo. E tal. Mas talvez ali uma questão... São Paulo sofreu isso na rodada anterior, também quando jogou em um lugar onde a altitude não é um problema em termos de mudança no comportamento da bola, mas houve tanto erro de passe, você percebia que os jogadores precisaram se adaptar ao que estava acontecendo durante o jogo. Contra o Cobressal. Isso, contra o Cobressal. E aí, hoje um comportamento diferente pode ter atrapalhado o goleiro. Tô sendo muito cordial com ele. Sim. Você já falou que foi um frango, um lance feio. Eu achei que foi falha. Certa bondade, né? Gentil nem sempre, refinado sempre. Eu achei que foi falha. O Calçado e você acharam que foi frango. Frango. Erro. Um erro, falha. Pra mim, frangaço. Frangaço. E aí, meus amigos? Léo Bertozzi aí rasgando elogios ao Estevão, Kifuri também aí, realmente sempre falando muito bem aí dos garotos do Palmeiras, as crias da academia encantando o Birner, encantando aí o professor Calçade, que realmente foi cirúrgico aí, mais uma vez, no seu comentário, e o Palmeiras que se prepara, porque o Endrick vai embora, vamos ficar com o Flaco, o Rony que também já está, pelo jeito, preparando possivelmente as malas. Vamos ver o que vai acontecer. Eu estava pensando, será que vamos atrás do Cavani? Duvido, nunca foram. Quem dirá agora, né? Se não foram 2, 3 anos atrás, agora vão. Duvido que vão. É mais provável o Palmeiras tentar aquele Luciano mesmo,
entendeu? Porque mais fácil de repente trazer aquele jogador do que aquele jogador do Liverpool, né? Do que tentar algo diferente. É o novo Suárez, estão dizendo. Será que vem homem? E você? Gostou aí do jogo das crias da academia? Acha que o Estevão jogou muito? Você colocaria o Luiz Guilherme em campo? Olha, eu teria colocado ele pelo menos ali no segundo tempo. Eu acho até que o Veiga não entrou de todo ruim, não. Mas, coincidência ou não, depois que o Veiga entrou, o Palmeiras piorou no jogo, né? Não sei se necessariamente por culpa apenas do Veiga, mas que, apesar de ter dado os primeiros passos bem dentro de campo, o time foi desandando ali, e quando a gente viu, a gente estava no Palmeiras que perdeu o Paranaense. E quase não tomamos ali o gol de empate, né? Seria realmente um fiasco. Ainda bem que isso não aconteceu. Deixe aí a sua opinião, se você concorda. Faça o triplo C, curta, comente e compartilhe esse vídeo para geral. O seu comentário aqui é essencial. Conto com o seu comentário, a sua opinião vale muito aqui. Então coloca aí, porque a sua opinião aqui vale mais que a minha. Coloque aí. A gente se vê no próximo vídeo. Convido você, inclusive, a clicar ou neste vídeo. Os vídeos estão aparecendo aí na tela. São essenciais também para que você possa acompanhar mais sobre o maior campeão do Brasil. Avante palestra!